Bom dia a todos, né? De forma oficial, que a gente já se viu por aí. Vamos estar atentos ao seguinte, né? Normalmente a gente fala aqui durante um tempo longo, né? Mas, em paralelo com o que nós estamos falando, o Espírito Santo também está falando com cada um, né? E ele não precisa de tantas horas assim, né? Então, você vai ter aí uma inspiração de um pensamento, de uma ideia, algo que vai chamar a tua atenção, aquilo que o Espírito Santo vai estar falando no teu coração, né? Isso é mais importante. Então, quem está acostumado a notar, uma coisa é anotar o resumo, as ideias que estão sendo expostas aqui. Mas fique atento também ao teu coração, aquilo que está sendo iluminado lá dentro, e anote isso também, né? Que isso é muito mais importante, né? Então, prestar atenção ao que eu estou falando aqui é apenas uma questão de mais educação, né? Agora, prestar atenção ao que o Espírito está trazendo ao teu coração, isso é vital, isso é de vida mesmo para você, né? Então, é importante você anotar também essas coisas que vão aparecer no teu coração, tá? Nós vamos aqui fazer, como vocês estão olhando aqui, uma síntese, né? Uma introdução, pegando uma parte bem anterior do que aquilo que nós queremos falar, porque a gente não quer tratar assim como um fragmento, né? Tentar encaixar isso no propósito geral de Deus. A gente, às vezes, tem um hábito de estudar fragmentado a Bíblia, né? Pega um assunto, né? Pega um recorte, mas a gente quer ver isso no contexto geral, no todo, encaixar lá dentro, tá? Para os que vão se retirar antes de segunda-feira, que não vão estar aqui na segunda, terça, na página 12 da apostila, estão colocadas quase todas as referências bíblicas que nós vamos usar aqui, tá? Então, isso vai facilitar. A gente colocou aqui já, e a gente, com isso, ganha tempo, né? Então, não se preocupem, elas estão aí. Às vezes a gente não vai citar, não vai ler aqui, mas, né, vamos lembrar que está na Bíblia. Se alguma coisa não estiver lá, nós podemos conversar a respeito. Eu queria começar lendo uma crônica, né? Chama-se Apenas uma Fotografia. José foi criado sem a presença do pai até os 10 anos. Fruto de um relacionamento entre sua mãe Maria, uma brasileira que, como tantas outras, que veio do interior do Brasil com sua família e se fixou em São Paulo. Conseguiu um emprego numa loja de franquia internacional e foi enviada aos Estados Unidos para estagiar durante um semestre na franqueadora. Durante sua estada naquele país, conheceu Richard, que prestava serviços àquela empresa, com quem manteve um breve relacionamento. Algumas semanas depois da sua volta ao Brasil, descobriu-se grávida. Determinada, ela resolveu assumir sozinha todas as consequências, dedicando-se totalmente à criação de José, esperando que ele tivesse um futuro de conquistas econômicas e sociais à altura de seu pai. Maria nunca falou sobre Richard a José e se esforçava para suprir essa falta. Eventualmente, quando José perguntava pelo pai, ela simplesmente dizia que tinha viajado para longe. Esta resposta nunca satisfizera José, embora nunca prosseguisse com o assunto, pois percebia que havia algum motivo para que sua mãe não prosseguisse a conversa. Entretanto, aos 10 anos, cansado de esperar por um possível e imaginável retorno, embora nunca prometido, teve a coragem de acrescentar mais uma pergunta: como é meu pai? Ela descreveu-lhe de maneira sucinta a fisionomia de Richard. Embora ele não tenha prosseguido com mais perguntas, sua mãe sabia que estava longe de satisfazê-lo. Percebeu que chegara ao limite da sua empreitada solitária. José precisava conhecer o homem que chamava de seu pai. Maria tomou a decisão de explicar a situação a Richard
entrou em contato com a empresa onde trabalhava, quando conheceu e conseguiu esse endereço. Escreveu-lhe, então, uma longa carta contando em detalhes tudo o que se passara e enviou junto com uma foto de José. Os 30 dias seguintes ao envio da carta foram mais longos de sua vida, nos quais cabiam bem mais que 24 horas do relógio. Sua ansiedade se sobrepunha ao cronômetro. José continuava a imaginar a figura do pai, agora recheada com as informações que havia recebido da sua mãe. Conseguia até mesmo dialogar com o pai em sua imaginação. No entanto, silenciara-se a respeito para não causar constrangimento à sua mãe. Maria se preparava para se conformar com o silêncio de Richard, enquanto que receava uma nova indagação de José, que podia acontecer a qualquer momento. Já havia se passado 30 dias quando chegou a casa, num começo de noite, cansada depois de uma jornada de trabalho e condições apertadas. Como fazia rotineiramente, quase sem expectativa, abriu a caixa do correio, que ficava lá do portão. Seus olhos brilharam num misto de esperança e desalento ao ver uma carta de Richard, em meio a outras correspondências. Não conseguiu prosseguir até a porta sem antes abrir e ler a carta. As notícias não podiam ser melhores. Richard viria visitá-los e com a intenção de mudar-se para São Paulo para que, pelo menos, ficar próximo deles. Ainda mais, enviou uma fotografia sua. Sem se conter, ela entrou correndo em casa e foi direto ao quarto de José, que até se assustou da forma abrupta como invadiu seu aposento. Antes que ele conseguisse perguntar o que havia acontecido, ela começou a falar desordenadamente, enquanto mostrava a foto de Richard e a carta, misturando informações do passado e do presente. Mesmo assim, José compreendia perfeitamente a história e foi se contagiando com a alegria da sua mãe, e ambos não puderam conter as lágrimas. Na carta, Richard informara que havia adquirido as passagens e tinha certo o dia e a hora que desembarcaria no aeroporto. Olharam no calendário e marcaram com um círculo o dia. Contaram e verificaram que faltava exatamente 30 dias. Esse período foi muito mais longo que os 30 dias anteriores. Juntos, iniciaram uma contagem regressiva, se falando uma ou mais vezes ao dia a respeito do encontro que estava por acontecer. José ficou muito feliz com a fotografia que seu pai lhe enviara. Colocou entre seus cadernos e passou a exibi-la aos amigos sempre que tinha oportunidade, muitas provocadas por ele mesmo. Quando estava só, ele era comum tomar a foto de Richard nas mãos e ficar admirando, enquanto sua imaginação corria solta nas maiores aventuras, sempre acompanhado de seu pai. Finalmente chegou o dia. Mãe e filho se aprontaram naquela manhã, depois de uma noite pouco dormida e de forte ansiedade, e saíram em direção ao aeroporto. Obviamente que José levou consigo a fotografia do pai e a cada quilômetro percorrido dava uma espiada nela. Postado na área de desembarque do aeroporto, José alternava o olhar à porta de saída com a foto. Enquanto esperava, passou a prestar atenção nos detalhes da foto. A testa franzida do pai, os cabelos castanhos claros, o anel de formatura num dos dedos da mão direita, o relógio, e ficava encantado com as descobertas, interessando cada vez mais por elas, e deixando de olhar em direção à porta, não viu Richard passar por ela. Maria avançou alguns passos e recebeu Richard. Trocaram abraços afetuosos e conversaram rapidamente, e ela apontou em direção a José. Aproximaram-se José e Maria tocou-lhe no ombro para chamar sua atenção, esperando que ele olhasse para trás e deparasse com Richard. Como ele continuava absorto em seus pensamentos e admirando-a na foto, Maria insistiu falando: José, olha quem está aqui. Ele respondeu: não posso, estou muito culpado descobrindo coisas maravilhosas na foto que não havia visto antes. Diante da insistência de Maria e da aparente diferença de José, Richard considerou a possibilidade de tomar o caminho de volta o mais rápido possível. Desconcertada, Maria pegou José pelo rosto e virou sua face em direção a Richard, dizendo: olha seu pai aqui, ele já chegou. José fitou Richard firmemente, sem esboçar reação, pois sua mente estava totalmente ocupada fazendo comparações entre a pessoa que estava à sua frente com o que tinha gravado da fotografia, inclusive os detalhes. O momento era de grande tensão. José estaria decepcionado?
Estaria sentindo que as histórias que criara em sua fantasia, a partir daquela foto, estariam ameaçadas por uma realidade que lhe imporia um roteiro diferente da sua vontade? Vamos fazer uma pausa nessa história para estabelecer uma comparação. Esta história é semelhante à de Israel. Esta nação surgiu ouvindo e vendo grandes feitos de um Deus invisível com a promessa de um dia poder vê-lo. Chegaram até construir uma casa para ele. Na imaginação, o povo fazia uma ideia de como ele era e como ele seria, e depositavam grandes esperanças que trouxessem paz e prosperidades ímpares, beneficiando sobremodo a nação. No entanto, quando Jesus Cristo chegou com a aparência de um pobre social, não foi reconhecido, exceto por alguns, porque não combinava com aquilo que imaginavam a respeito dele. Então, os líderes nacionais não aceitaram a realidade porque julgavam que esta seria uma ameaça à fantasia deles. Não sabiam que estavam rejeitando o próprio Deus que os criara e libertara. Embora ocorrida há cerca de 2000 anos atrás, esta rejeição continua atual. Essa história também é semelhante à da igreja. Aqueles poucos que entenderam, receberam Jesus, ficaram incumbidos de transmitir o seu evangelho e o fizeram em conformidade com a vida simples que tinham aprendido do Mestre, formando assim a igreja. No entanto, com o passar das gerações, a igreja foi tomando uma posição de sucessora do judaísmo, tentando mostrá-lo de forma renovada, abandonando a simplicidade e aproximando-se da realeza. Com isso, se criou novas fantasias e foi colocado em prática um estilo de vida que, embora chamado de cristão, era completamente estranho ao que foi proposto por Jesus Cristo. Disso resultou um clero muito semelhante à fantasia judaica. No início deste desvio de rumo, a prática começou a se distanciar da palavra pregada. Mas com o passar do tempo, houve um ajuste na pregação que assimilou a nova prática e passou a justificá-la com argumentos teológicos. Atualmente, já conhecemos o final real da história real do judaísmo e também da igreja. Quanto a José, cada um pode decidir o que fará, por decidir que final dará a ela. Contudo, o mais importante ainda é decidir de qual final da história da igreja queremos viver. Ok? Para nossa reflexão. Bem, isso posto, quando Deus criou os céus... Obrigado. Quando Deus criou, lá no relato de Gênesis, aquilo é um processo que não é exatamente assim um início, né? É algo que está acontecendo. Né? Então, quando nós lemos João, o Evangelho de João, no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aquele princípio de João, obviamente, ele é anterior ao princípio de Gênesis 1:1, quando no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, esse criou do Gênesis é uma coisa que, embora seja início, seja princípio e tal, mas está no decorrer de algo, né? Não é que começou ali. Né? Aí, então, Deus cria, depois surge a rebelião de Satanás, e aí então aparece o primeiro reino rebelde. Né? Antes havia só um reino. Então, hoje nós chamamos de reino de Deus para se distinguir desse outro reino rebelde que tem. Quando tem um só, não precisa qualificar esse um, né? Porque não tem com que se comparar. Quando tem um outro reino, quando tem uma outra semelhante, um outro conceito, aí precisa qualificar para saber de qual está se falando. Então, o reino de Deus precisou ser necessário ser usado, qualificar como reino de Deus, porque apareceu um reino rebelde. E na criação, então, Deus começa a reorganizar as coisas do primeiro ao sexto dia, e no sexto dia, no último dia, cria lá o homem. E cria o homem também para continuar o que ele já vinha fazendo, para trabalhar, né? Então, o fato de Deus ter descansado no sétimo dia, não quer dizer que ele parou. Meu pai trabalha até hoje,
e o trabalho também, né? Então, significa o seguinte, houve lá o 7º dia, no 8º dia, o primeiro dia da semana seguinte, o trabalho continuou. Qual a diferença da primeira semana para a segunda semana? Que agora, na segunda semana, o trabalho era feito através do homem, e Deus tinha o homem como parceiro nesse trabalho. Então, de reconquistar toda a terra, esse é o trabalho que o homem entra. Então, dependendo de Deus, a terra toda seria um imenso, né? O Éden seria universal, toda a terra seria um imenso Éden. O Éden não seria apenas um lugar localizado na terra. O homem foi colocado para expandir tudo isso. Ok, então a criação tem aí o seu protagonista, Adão. Nós sabemos que os filhos de Adão, o próprio Adão mesmo, Eva, não deu certo, fracassaram, os filhos também. E Deus, então, em certo momento, Ele quer fazer um recomeço das coisas, né? Então, a gente pensa no recomeço, desmancha tudo que tem e tal, e vamos recomeçar novamente, né? Esquece que estava aí. E Deus, então, escolhe lá 8 pessoas, né? A família de Noé, com seus filhos e nora, sua esposa também. E essas 8 pessoas, elas são preservadas para continuar, então, a civilização, para continuar essa conquista. Nos dias anteriores ao dilúvio, a corrupção chegou a tal ponto que até estava aparecendo uma raça híbrida aqui na Terra, de gigantes, né? Possivelmente uma das ideias, uma das possibilidades, que esses gigantes fossem frutos do relacionamento do diabo, né? Do Satanás, do reino, do príncipe desse mundo, com as mulheres, né? E gerando aquela raça. Então, vamos pensar, poderia ser que aquela raça de gigantes, híbridas, né, elas viessem se sobrepor sobre a raça de Adão e Eva, dos homens normais, eles estariam dominando a terra. Mas Deus coloca um ponto final nisso, manda aquela chuva imensa, né, o dilúvio, morrem todos e sobrevive apenas essas 8 pessoas. É interessante notar que essas 8 pessoas que sobrevivem são pessoas que têm uma mentalidade não de acordo com aquela civilização, mas com a civilização que eles iam formar. No momento que o casamento era totalmente banalizado, e por casamento, vamos entender aqui, relações sexuais mesmo, né? Chegado ao ponto de casar, dar-se um casamento, não que isso seja ruim, mas a banalização disso, né? É que estava sendo o grande estorvo. Aí, nesse momento, a gente encontra essas pessoas que eles eram monogâmicos, né? Noé tinha uma só esposa e a família que ele originou também tinha, os seus filhos tinham apenas uma esposa. Quer dizer, eles tinham mantido aquele valor da família, do casamento, novamente. E por eles terem uma mentalidade que era adequada à próxima civilização, à próxima era, é que eles puderam, então, sobreviver e repovoar a terra novamente. Mas, lá na frente, os descendentes de Noé vão outra vez fracassar, né? Deus tinha dito a Noé, se for lá ver Gênesis 9, Deus fala com Noé exatamente o que havia dito para Adão lá em Gênesis 1:26, a respeito de Adão. Dominar sobre toda a terra, alcançar sobre toda a terra, né? Esse era o objetivo de Deus. E os descendentes de Noé vão fracassar novamente, e a terra então se reorganiza agora em nações, lá depois do juízo na Torre de Babel. Os grupos de língua semelhantes se espalham, vão se construir as nações, e as nações vão se construir mais de acordo com o mandato, de acordo com a vontade, de acordo com o governo do príncipe desse mundo. E Deus, então, passado tempo depois, vamos dizer assim, ele olha a situação e vai intervir novamente. E agora Deus vai fazer uma reforma. Uma reforma é uma ideia seguinte: você tem algo para reformar, você vai aproveitar aquilo, reformar aquilo mesmo. Não é desmanchar tudo. Então Deus olha as nações que estão sobre a terra e resolve criar uma nação diferente de todas elas, para que essa nação fosse, então, o exemplo às demais nações. Era uma nação que ia fazer um contraste com as demais, e na esperança de que essa nação, sendo luz para as outras fossem seguir essa nação,
fosse assim, deixando o príncipe desse mundo, seguir o príncipe desse mundo, para seguir Deus. Então, Israel foi construído para ser assim, o grande testemunho, o grande exemplo para as demais nações, então. E para isso, para essa empreitada, ele vai chamar Abraão. Ele tira Abraão lá dos caldeus. Abraão era um homem comum, um idólatra comum, e Deus chama Abraão. Abraão não tinha assim nenhuma uma qualidade anterior, né? E quando Deus chamou Abraão, possivelmente ele atendeu. Bom, Deus me chamou. Mas quem era esse Deus? Era o sol, era a lua, né? Abraão não conhecia ainda. Nessa jornada que Abraão faz durante muitos anos, e percorre 2.500 quilômetros andando nesses muitos anos, ele vai conhecer o verdadeiro Deus, né? E ele vai se tornar então o pai da fé. A grande transformação de Abraão não é ele mudar da Mesopotâmia para se instalar na Palestina, mas ele mudar de uma pessoa comum, uma pessoa que conhece a Deus, e se tornar o pai da fé. E Deus ainda faz com Abraão um paralelo dele mesmo, né? A gente pega a família de Abraão, a gente vai ver que a história dele, nós temos Abraão representando Deus, temos Isaac, o filho único, representando Jesus, e vai aparecer Rebeca, que vai representar a igreja, que vai se casar com Isaac. E temos lá o servo de Abraão ainda, né, que vai buscar a Rebeca. Então, tem assim uma alusão também ao Espírito Santo aí. Então, a Trindade, a família de Deus, o plano de Deus, está revelado na família de Abraão. Deus queria com Abraão encher toda a terra, né, abençoar todas as nações, mas fazer dele uma grande nação também. Mas começa dando apenas um herdeiro, Abraão, apenas um filho, né? Abraão teve outros filhos, sim, né? O mais conhecido dele é Ismael, e depois também que Sara morreu, teve mais filhos com Quentura. Mas o filho da promessa, o filho que Deus trata ali, é o filho que representa Jesus, é o Isaac. E essa reforma, então, vai apontar lá na frente para o reino milenar messiânico, né? E quem é o protagonista do reino milenar messiânico é o próprio Jesus, né? O próprio Messias, Jesus Cristo. Então, o que Deus está tentando fazer lá desde a criação, através de Adão, que não deu certo, não deu certo através de Noé também, Abraão também não conseguiu, né? Mas o que resta a cumprir na palavra de Deus ainda, nessa vida aqui, ela vai acontecer durante o reino milenar messiânico, né? Então, aí teremos o cumprimento daquilo que resta ainda. Então, dessa forma se desenvolve o plano de Deus sobre a terra. E Deus quer fazer do homem, então, o seu sacerdote. Esse plano vai ser desenvolvido através do sacerdócio, né? O que é a função de um sacerdote? O sacerdote tem um trabalho que, digamos que é em duas mãos, né? De um lado, ele serve aos homens diante de Deus. Então, pensamos nessa figura mais normal que conhecemos na Bíblia, que o homem chegava-se a Deus e tinha lá o sacerdote mediando esse relacionamento. Então, oferecia sacrifícios, etc., mas havia ali o sacerdote que era o homem para fazer isso. A outra função do sacerdote é servir a Deus diante do homem. Então, imagine que ele no primeiro momento, ele é um enviado dos homens diante de Deus. Pensa um pouco naquela história lá do Monte Horebe, quando o povo falou assim, fala você com Deus, Moisés, e o que ele falar com você, você fala com a gente vai obedecer. Então, Moisés tinha, aliás, ele era um homem enviado por Deus, escolhido pelos homens, enviado pelos homens, para representar os homens diante de Deus. Mas a outra mão dessa função é aquilo que Deus envia alguém
para tratar com os homens. Então, ele é um enviado de Deus entre os homens. O sacerdote tem essa dupla função. E nesse caso, o acento aí está no servir, né? E todos os homens são chamados sacerdócio. Então, nesse ponto, quando nós começamos lá com Adão já, nesse aspecto, Adão, ele era um sacerdote. Quando lá em Gênesis 1:26, recomenda-se a Adão o seguinte: você domine sobre todos os animais, todas as aves, todos os peixes, né? Domine sobre tudo. E lá, nos animais, nos peixes, dominar sobre toda a terra, não está colocado ali o homem. Então, o domínio do homem sobre o homem é uma coisa ilegal. Deus não determinou isso em momento algum. A dominar sobre as coisas, sobre os animais, tinha a função de que, em dominando essas coisas, você tivesse com que servir o outro homem. Então, servir o homem era o propósito de Deus. E esse propósito ainda vai ser alcançado em sua plenitude. Então, todos nós somos chamados a servir. E o serviço nosso é o sacerdócio. Então, a gente conhece algumas profissões que são assim mais nobres, né, que são colocadas próximo do sacerdócio, né? Então, quando se fala em medicina, fala do sacerdócio da medicina, que é servir-se através da medicina. O professor também, né? Então, sacerdócio do ensino, né? As profissões são mais vistas assim como mais nobres, né? Mas tudo que nós fazemos, todas as coisas que nós fazemos, elas devem estar revestidas esse caráter de sacerdócio. Nós devemos servir sempre aos outros, seja qual for a função que nós temos. Somos chamados a servir. O serviço não é uma coisa exclusiva para o clero, né? E uma situação terrível que eu vi uma vez, estava lá em Brasília, e na antessala de uma autoridade lá, e estava lá com um deputado, né? Sabe o que é a pior coisa que um deputado corrupto? É um deputado corrupto crente, né? Pode haver coisa pior que o corrupto? Pode. Pior é o corrupto crente. E eu tinha passado na noite anterior, recebido uma cantada, né, financeira do enviado desse deputado aí. Aí, no dia seguinte, estou lá sentado ao lado dele, assim, bem perto dele, e ele reclamando, estava muito cansado, trabalhando muito, etc. Tal. Tem até hoje, assim, aquele filme na minha cabeça, né? Ele esticando a gravata, assim, falando da canseira dele e tal. Mas eu faço tudo isso como um sacerdócio. Gente, aquilo me provocou, né? Eu só não falei algumas coisas para ele para não desandar a maionese dos outros lá, mas que deu vontade deu, né? Então, não desse jeito, né, da corrupção, mas nós deveríamos pensar como sacerdote, né? Nós, na função de pai, somos sacerdote. Na função de mães, somos sacerdotes. Na função de filhos, somos sacerdote, porque servimos uns aos outros, na função de marido, né? Então, uma das coisas que se pensa, a autoridade do pai, né? Toda autoridade nós vamos ganhar servindo. Então, aquele pai que mais é sacerdote na sua casa, ele está servindo, ele tem autoridade, né? É pelo serviço que nós recebemos a autoridade. Bom, nós vamos andar um pouquinho mais rápido nesse primeiro momento, porque tudo isso aqui são coisas que nós já conhecemos, né? Estamos apenas colocando dentro de um duto aí para a gente poder prosseguir neles. Deus tinha um plano com Israel, não era apenas um plano de um modelo de culto, um modelo religioso para o mundo.
Deus queria mostrar para o mundo uma sociedade diferente, uma nação diferente. Não era só para mostrar uma maneira certa de fazer o culto. Não era muito mais que isso, era um modelo de sociedade e nação para o mundo. Tudo isso. Então, qual que é a fotografia de qualquer nação em qualquer época que vive sob a regência do príncipe desse mundo? Todas as nações vamos encontrar pessoas que são países que têm classes dominantes e classes dominadas, classes de opressores e classes de oprimidos. Todas as nações têm isso aí, porque esse é o jeito de governar do diabo. Ele oprimindo, aonde tem opressão, ele está reinando, e ele precisa buscar pessoas que estejam em condições de oprimir os outros. Então, pela opressão, pela chantagem, ele obtém uma classe de pessoas que vai ser o representante dele, vai fazer esse papel de opressão aos outros. Então, de maneira geral, você vai pegar os governantes, os religiosos, os militares, são classes que estão sempre agindo com dominância domínio sobre os outros. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. E Deus queria com Israel um modelo de sociedade que não fosse assim. Bom, mas pensando, Deus queria uma nação sacerdotal. Deus queria uma nação todo o tempo presente diante dele. Contudo, ele não consegue levar isso adiante, por restrições, por limitações do próprio Israel. Então, Deus coloca em prática aquilo que tem na Bíblia também como algo assim, que é o princípio do remanescente. Então, Deus reduz na proporção do tamanho para tentar manter aquilo que é a sua proposta. Então, das 12 tribos, acaba escolhendo a tribo de Levi. Apenas uma tribo, ela é a tribo sacerdotal. As outras ficam fora disso. Agora, a tribo de Levi era uma tribo para ser sacerdotal, mas para ser exemplo às demais tribos, e em sendo exemplo às demais tribos, ela seguindo esse exemplo, ia fazer de Israel uma nação exemplar para as demais nações. Então, o sacerdócio levítico, ele é transitório, ele é restrito e ele é também nessa ideia dos remanescentes. Uma outra situação dessa, a gente pode ver também, quando os filhos de Arão trouxeram fogo estranho diante de Deus. Deus tinha falado nada a respeito, nenhuma restrição a respeito. O dia que eles trouxeram aquele fogo estranho, foram fulminados, e Deus orientou o seguinte: olha, não entra minha presença de qualquer jeito, qualquer dia e tal, e aí então estabeleceu-se o dia de expiação, como que entrar nos santos dos santos. Então, aquilo que era para ser sempre, foi reduzido apenas a um dia. É esse princípio de redução para manter a pureza. Não dá para fazer com todo mundo, faz-se com esse modelo, e com esse modelo se expande para os outros. Os levíticos foram tomados no lugar de todos os primogênitos de Israel. Então, vamos lembrar aqui alguns fatos. Quando Israel foi liberto do Egito, isso custou a morte dos primogênitos. A última investida, a última praga que houve contra o Egito foi a morte de todos os primogênitos. Então, a libertação custou a morte dos primogênitos. Os primogênitos hebreus não morreram, porque Deus tinha instruído que matasse o cordeiro, passasse do sangue lá nos umbrais das portas e janelas, e aonde o cordeiro visse aquele sangue, a morte não entraria ali. Então, desde então, todos os primogênitos pertencem a Deus. E Deus toma a tribo de Levi como resgate, no lugar dos primogênitos todos. Então,
Outra situação também, lá, quando Moisés subiu ao monte para pegar os mandamentos, quando ele voltou lá, Israel tinha se corrompido, né? Feito um bezerro de ouro. E naquela ocasião, Deus orientou Moisés. Moisés falou: quem é pelo Senhor, fica do meu lado aqui. E a tribo de Levi, os irmãos de Moisés, ficaram ao lado dele. E Moisés falou: então, cada um pega a espada aí, matem, né, os idólatras, os irmãos. Naquele dia morreram 3.000 pessoas. Né? E esse zelo dos levitas foram credenciados para ser, então, a tribo sacerdotal. Uma outra ocasião também, Israel estava lá com os midianitas, se prostituindo lá, e um homem chamado Finéias, né, ele fez uma coisa assim, que é uma cena terrível, né, de você imaginar. Ele foi e cravou uma espada, né, um casal que estava num ato de adultério, um israelita e uma midianita. Ele foi e com a espada cravou os dois, né, matou os dois ali no ventre. E isso ele fez mostrando zelo pela santidade, né? E ali também, de Finéias, vai aparecer Zadok, tudo mais tal, que vai ter também a confirmação do sacerdócio. Então, por várias razões, Levi é escolhido, a tribo levita é escolhida para ser a tribo sacerdotal. Gente, se tiver alguma pergunta que seja inadiável, pode ficar à vontade para fazer. Se tiver alguma pergunta, pode falar no final também. Eles eram encarregados de levar os instrumentos e os objetos? Tá. Assim. Som. Tá ligado? Uhum. Pode falar. Repete, por favor. Eu queria perguntar em relação ao trabalho dos levitas, que o trabalho deles era tocar os instrumentos e carregar os objetos do templo, é isso? Basicamente, o trabalho deles? Tá. A gente vai falar nisso quando eu falar aqui do apogeu, né? Tem várias funções, e uma delas, se eu não tocar nesse assunto, se você, por favor, me lembra, tá? E talvez pela dinâmica do microfone, que fica mais fácil de guardar, acho que um tempinho depois, para as perguntas. Nós vamos até as 10h30. Tá. A gente para um pouco antes. O ministério levítico, ele era baseado em algumas coisas, né? Primeiramente, no tabernáculo. Então, tinha um lugar certo para o exercício do ministério. Esse tabernáculo, ele funcionava lá no deserto, e depois, quando eles conquistaram a terra, tempos depois, foi construído um templo. Esse templo foi o que sucedeu o tabernáculo, né? Esse tabernáculo tinha lá várias partes, e uma dessas partes era a parte mais importante, que era o Santo dos Santos, né? E lá dentro, o Santo dos Santos, representando a presença de Deus, tinha lá uma arca. Essa arca é como essa aliança que nós carregamos no dedo. Essa aliança aqui não é o meu casamento, mas ela representa o meu casamento. Então, o anel entre Deus e o povo era essa arca, né? Ela representava o casamento, símbolo da aliança. E nessa arca também tinha ali a presença de Deus, mais especificamente a presença de Jesus. Por quê? Foram colocadas 3 coisas dentro da arca, né? Como vocês já sabem, foi colocada lá uma porção do maná. O maná, quando estavam caminhando no deserto, Deus derramou aquele pão, né? aquele alimento que veio do céu. E Jesus, mais tarde, vai dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, aquele maná, aquela porção do maná que estava na arca, era uma referência direta a Jesus. Lá na arca também tinha a vara de Araão que florescera.
Num momento de crise lá em Israel, o pessoal duvidou do sacerdócio de Arão, e Moisés então fez desafio. Então cada um aqui da tribo traz o seu bastão, traz aqui seu cajado, e amanhã a gente vai ver quem que Deus escolheu, né? E no dia seguinte, somente o cajado de Arão tinha florescido e produzido frutos, né? Então imagine uma madeira seca, velha, né? Um cajado usado, e esse cajado refloresce. É a ressurreição e a vida que volta ali. Então o cajado, que floresce, ele é representando, ele diz respeito à ressurreição e à vida, diz respeito a Jesus. E lá também tinha os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, a pedra dos 10 mandamentos estava guardada dentro da arca. E os 10 mandamentos era a explicitação da vontade de Deus. Deus não queria que ninguém matasse, que ninguém roubasse, que não se cobiçasse. Tudo que estava escrito nos 10 mandamentos era a explicitação da vontade de Deus. E Jesus, ele é por excelência, né, a encarnação da vontade de Deus. Né? Eu faço aquilo que eu vi meu pai fazer, eu faço aquilo que ele mandou fazer. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Então, aquelas tábuas, 10 mandamentos ali representavam Jesus também. Então, quem estava representado dentro da arca, ou na arca? Era Deus. E mais especificamente, a pessoa de Jesus. Por que a pessoa de Jesus? Porque a arca da aliança, a arca representava a aliança, né? E a aliança, ela se faz através de Jesus, né? Se Deus tinha escolhido Israel como o povo com quem fazia a celebração, seu casamento, a igreja vai ser com quem Jesus vai ter como noiva. Então, obviamente, era Jesus que tinha que estar lá dentro. Outra coisa diz respeito também ao trabalho do sacerdócio era o sacrifício. Então, toda a relação com Deus era feita através do sacrifício. E o sacrifício de animais era o mais importante deles. Então, se chega a Deus através, não por mérito próprio, mas através da morte de alguém. Então, a vida passa por isso. A morte alheia que possibilita a vida. No caso nosso também, voltamos lá, a morte de Jesus como sacrifício perfeito que vai possibilitar a nossa vida. E o sacerdote, ele era um profissional especializado e exclusivo para isso, né? E o levita, ele nascia sacerdote. Então, é só esperar o tempo para começar a trabalhar. Ele já tinha um lugar vitalício para trabalhar. E ninguém podia ser sacerdote também, a não ser que fosse levita. Outra tribo não tinha um sacerdócio, era só os levitas. E nesse aspecto, né, então, o Levítico conheceu o seu apogeu quando chegou lá na época do Salomão. Quando se construiu o templo, né, tinha ali 38 mil pessoas trabalhando para isso daí. E depois, 38 mil pessoas foram reaproveitadas, né, em seguida para várias funções. Esses 38 mil pessoas trabalhavam em torno do templo. Imagine a cidade que você mora, você tem uma empresa lá que tem 38 mil funcionários. Nesses 38 mil funcionários, você agrega a família dele. É uma população razoável. A economia da cidade, com certeza, vai viver isso. A gente tem ainda, mas tinha muitos lugares aí que empresas estabelecidas em cidades pequenas, elas eram tudo na cidade. Aqui perto nós temos uma cidade chamada Alumínio. A cidade se chama Alumínio porque lá tem não sei se é a usina que chama, tá, mas é uma fábrica que lida com alumínio. Então você vai, onde começou a cidade, ela começou em torno da fábrica. Você vai lá, tem as casas dos operários, a casa dos chefes, engenheiros, mas tudo colocado assim, né? Paranapiacaba, quem conhece Paranapiacaba aqui perto de São Paulo? É uma cidade inglesa ali, né? Então, tudo lá é construído em função da ferrovia que tem lá de Paranapiacaba. E lá, atenção, CPIPI é cultura também, né?
Tem uma casa mais grande, mais tal assim, que era a casa do chefe maior, do supervisor, tal, né? E lá morava um inglês, né? Que era o inglês que morava lá, que era o chefe de tudo. Então, ele saía na varanda da casa e enxergava tudo acontecendo lá na cidade e no local de trabalho. Então, se alguém percebia o inglês na varanda lá, ninguém ficava parado, né? Pegava qualquer coisa no chão, levava para lá, tudo, mas não estava nem trabalhando, mas parado não ficava. E aí, então, vem que o pessoal fazia as coisas só para o inglês ver. Então, fingi que fazia coisa, o inglês está vendo, está movimentando, está bom. Então, o templo lá é um lugar que marca toda a economia, e isso dá poder, obviamente, para quem chefia, né? Quem era o inglês, né, lá do templo? Essa pessoa tinha muito poder. Ela influenciava diretamente esses 38 mil, influenciava a família deles e a economia que esse pessoal girava lá dentro. Era muita coisa, né? Eles podiam legislar. A lei já estava escrita, né? O Pentateuco já estava escrito. Contudo, tinha interpretação. E aí, ao interpretar, você acabava criando mais lei. Então, ele tinha um poder para fazer legislação. Eles julgavam. Então, se tinha dúvidas lá, era o último tribunal que ia julgar. Então, lá tinha, apareceu depois, eles pretendem que sejam isso, né? O Sinédrio, que apareceu posteriormente, eles querem remeter que fosse a origem dos 70 pessoas que Moisés tinha escolhido lá anteriormente. Então, o Joaquim Barbosa estava entre eles lá, né? O Supremo Tribunal Federal estava ali também, entre os levitas. E eles tinham poder de polícia também, né? Então, quando a gente olha lá que tinha, não sei se é 24 mil porteiros ou coisa assim, sei que é bastante porteiro. Então, porteiro não é aquele que abre a porta e fica fechando e abrindo a porta, não. O porteiro era a segurança, era a polícia daquela época lá. Tem um erro assim mais grosseiro, tem na maioria dos filmes sobre Jesus, é quando os soldados romanos vão prender Jesus. Então, tem filme que você aparece lá, aquele soldado tipicamente romano, com aquelas penugem aqui em cima, capacete, mas estava prendendo Jesus. Não, quem prendeu Jesus foi a segurança, a polícia do templo, a polícia do sumo sacerdote. Depois entregaram para os romanos, mas quem vai lá pegar Jesus é essa polícia aqui. Então, eles tinham poder também de executar. Então, tinha poder econômico, tinha poder de criar lei, de julgar, tal, e de executar, fazia o que queria. Então, chegaram nesse apogeu todo aí. Bom, entre talvez os mais importantes fossem exatamente o pessoal aliás, 3 destacam lá, o pessoal da segurança, né, que é a polícia, os cantores, né, e também tinha os tesoureiros, tinha o pessoal da intendência que cuidava do suprimento, tudo mais e tal, né? Era uma coisa muito grande. E esses 38 mil trabalhavam todo mundo junto, né? Não tem espaço para todo mundo. Eles eram organizados em turnos, né? Diários, em turnos mensais, em diversos turnos, porque não tinha lugar para todo mundo, mas eles trabalhavam sempre em turnos, era um serviço assim, ininterrupto, a maioria deles, né? Então, estou dizendo isso aí, tá? Porque essa quantidade justifica, então, o poder que o chefe deles tinha. E os músicos, cantores, carregar instrumentos, mais tal, era também uma das funções que tinha os levitas, né? Bom, então, lembrando que quando Deus criou essas coisas com levitas,
Deus tinha em mente não apenas mostrar para o mundo como que se deve fazer o culto, mas é mostrar para o mundo como deve ser uma sociedade. Né? E uma das coisas que Deus, ao conceder o sacerdócio para a tribo levita, qual foi a contraparte disso daí? A tribo levita não ganhou herança. Eles iam depender, né, de Deus e depender da conduta das demais tribos. Eles iam ser supridos, na necessidade dele, pelos outros. Eles não tinham nada. Eles tinham tudo e não tinham nada ao mesmo tempo. Deus era a herança deles. Tá? Bom, e aí então vamos fazer o link com a sociedade. O primeiro ponto, né, que Deus mostra nesse país, nessa sociedade ideal, é a questão da justiça. Né? Como que é a base da justiça de hoje, inclusive no Brasil? Né? Tem pontos que são intocáveis. Né? Tem uma coisa que chama segurança jurídica. Né? O pessoal quer investir no Brasil, quer ter uma segurança de que os contratos, de que aquilo vai ser honrado. Então, segurança jurídica é um ponto. Outro ponto, isso daí, que tem também, chama-se direito adquirido. Aquilo que é seu, ninguém mexe. Então, isso aqui são pontos que nós temos na justiça de hoje. Mas, isso aqui é a justiça dos homens. Né? Direito adquirido é uma coisa maravilhosa, parece uma coisa inviolável, mas vamos pensar um pouquinho a respeito. Né? Direito adquirido, você está preservando o direito de quem tem. Né? Eu não vou mexer naquilo que você já tem. Então a justiça, ela é feita a partir daqueles que têm. E a justiça que Deus propõe é uma justiça que é feita a partir daqueles que não têm. O reino de Deus é feito de várias coisas que são controversas e até opostas ao reino desse mundo. Esse mundo ensina o seguinte: aula de matemática financeira, né, você tem que poupar para ter. Tá? Isso vem como regra número 1. A regra número 1 no reino de Deus é dando que se recebe. Né? E quanto mais você dá, você vai receber medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas para ter isso tem que dar, não é poupando. Né? Não é que não se deve poupar, é que tem que ser generoso, tem que dar. Né? Uma poupança de miserável não leva a lugar nenhum. Então, a justiça que Deus propõe é uma justiça a partir dos pobres. Deus vai colocar ali quais são os direitos do pobre. E direitos, assim, mais básicos e estranhos para nós. Né? Ele vai falar o seguinte: o pobre tem direito de colher nas bordas da plantação. Então, vamos imaginar aqui, vocês estão vendo esse tapete aqui no chão, lá tem uma faixa vermelha em torno dele, então a pessoa vem e planta tudo, mas aquela parte vermelha para fora, o pobre vai colher. O pobre não plantou ali, mas pertence a ele, aquilo lá. Se durante a colheita aqui no meio fica uma coisa para trás, um feixe, uma fruta e tudo mais, não volte para pegar isso daí. Isso aqui já é do pobre, ficou para trás é do pobre. E quando chegar no 7º ano, você baixa a cerca aí e deixa o pessoal colher. Né? Então, é feito a partir do pobre. O dízimo do 3º ano e do 6º ano também é do pobre. Você colhe, né? O pobre já colheu as suas bordas, o que ficou esquecido ficou para o pobre, e você pega o dízimo daquilo que você colheu e leva lá no portão da cidade e deixa lá para os pobres. Então, a justiça é feita a partir de quem não tem.
E se a gente fala assim, se Deus, né, dá ênfase na Bíblia, aquilo que nós devemos dar ênfase, né, eu acho que são mais de 2.000 citações sobre os pobres, em defesa deles. Né? E se isso não bastasse, né, a palavra de Deus, o Logos, o Jesus, ele tinha direito de nascer num palácio, porque ele era filho de rei, Davi, descendente de Davi. Ele tinha direito de nascer num palácio, porque tudo era dele. Mas ele nasceu no meio dos pobres. Né? A palavra se encarnou por um pobre. Então, a justiça de Deus é a partir daqueles que não têm. Tá? E por último, o sábado, que transformou-se num dia religioso, né? A sexta-feira do muçulmano, o sábado do adventista e o domingo, em geral, é a mesma coisa. É dia de ir na sinagoga, é dia de ir na mesquita ou é dia de ir na igreja. É o dia religioso, né? Desde criança você aprende a botar uma roupinha melhorzinha e tal e ir para a igreja nesse dia, né? Mas o sábado não tinha essa intenção religiosa, cultural. O sábado era para toda a nação. Não era para você não trabalhar, para você ir para o templo. Eles nem iam no templo. Né? A sinagoga foi uma coisa que aconteceu posteriormente, bem posteriormente. Então, a pessoa lá no norte de Israel, ela não ia para o templo no sábado. Né? Mas o sábado estava presente lá. No sábado, você fazia uma suspensão das relações desiguais. No sábado, descansava o dono, o patrão, descansava os filhos, descansava a esposa, descansava o escravo, o empregado, todo mundo descansava. No sábado não tinha relação de servo e escravo, não tinha relação de senhor e empregado. Até mesmo no sábado, né, você não podia mandar o filho fazer alguma coisa, nem o filho. No sábado era o dia de lembrar, primeiramente, que tudo pertencia a Deus. Deus descansou no sétimo dia, então isso deve ser lembrado no sábado. Aquele filho que você tem em casa, que é o seu filho de confiança, que você dá ordem para ele e faz as coisas e tal, no sábado, você tem que lembrar que primeiramente ele pertencia a Deus. Né? E depois era teu filho. Aquele escravo lá, ele era de Deus. Aquele empregado é de Deus. Então, o sábado, ele suspendia essas relações desiguais e ficava todo mundo igual. E o sábado, o sábado semanal apontava para o sábado anual. Então, a cada 7 semanas de ano, tinha aquele sábado em que se perdoavam as dívidas, em que havia libertação dos escravos. O sábado semanal, então, se o nosso domingo aqui, segunda-feira, voltava à rotina, era apenas uma suspensão. O sábado, o ano sabático, ele era uma liberação. E quando acontecia 7 semanas de 7 anos, no 50º ano, então, havia a devolução das terras, né? Então, aquele que foi comprando a terra de outro, quando chegava lá no 50º ano, ele voltava à sua posse original. E aquele que tinha cedido, recuperava de volta. Então, dava-se um reset, dava uma zerada, né? A gente tem medo da reforma agrária, né? Mas a cada 50 anos era obrigado a ter uma reforma agrária, né? Para voltar tudo que era antes outra vez. Diferente da nossa justiça hoje. Fala em reforma agrária, cai o governo. Né? Naquela época não, a reforma agrária era coisa de lei. Por quê? Era proteção aos que não tinham. Né? E uma coisa interessante no pobre é o seguinte, né? Jesus reiterou isso depois, que se alguém te pedir emprestado, você não volte as costas para ele, você dá quem te pede. Né? E a própria Bíblia fala o seguinte, se você vê que está chegando o 7º ano, e a pessoa pediu para você emprestado, eu não vou dar, porque esse cara não vai ter tempo de pagar. Né? Não, é para você emprestar. E toda vez que Israel agia a favor dos pobres, esse era o espaço que se abria para Deus agir na nação. Quando Israel, e Deus tinha assim uma medida, né, uma estratégia para lidar com o povo, quando o povo não estava agindo dessa forma. Então, se o povo
estava enriquecendo lá e criando uma classe oprimida lá, não estava obedecendo os sábados, etc. Deus tinha uma saída simples, né? A pessoa plantou aquela lavoura bonita, tal, está chegando a hora de colher, né? Monte de escravo lá, dia após dia, ano após ano, trabalhando para ele. Aí vinha uma nuvem de gafanhoto, oh meu Deus! Aí vinha outra nuvem, e outra nuvem, e outra nuvem, e aquele fazendeiro tão rico ficou pobre. Mas também tinha outro jeito, né? Ele semeava e Deus retia a chuva. E aquela semente apodrecia no chão e não nascia. Aquele rico ficou pobre outra vez. Ou então, os vizinhos, né, ficavam dominando sobre eles. E eles ficavam pagando tributos, né? Colhia e quem comia era o vizinho que estava dominando sobre eles. E quando nenhuma dessas situações resolvia, né, porque isso acontecia, Israel se voltava para Deus. Acontecia, Israel se voltava para Deus. E quando isso não resolvia, Deus já tinha outra medida, né, tirava eles da terra e mandava para outro lugar. A gente vai ver no final do livro de Crônicas, explicando lá que Israel ia ficar na Babilônia, Judá ia ficar na Babilônia, durante 70 anos, para que a terra descansasse dos seus sábados. Mas era com a terra que Deus estava preocupado? Que ela fosse outra vez tornar-se produtiva, era com a terra? Não. Deus está preocupado com o homem, porque lá cresceu demais a opressão, a classe dominadora cresceu, e nenhum aspecto mais de liberdade, igualdade, mais estava existindo. E uma coisa curiosa, os que foram deportados à Babilônia foram principalmente os ricos. Os que ficaram foram os pobres. Eles não conseguiram agir nessa fidelidade que Deus deu, essa misericórdia que Deus deu, acabaram fazendo aliança com o Egito e tudo mais tal, mas se no começo do que Nabucodonosor deixou lá, inclusive um descendente de Davi para governar sobre eles, aqueles pobres talvez tivessem reerguido Israel outra vez. E um detalhe que eu não tinha prestado atenção até pouco tempo atrás, quando Deus despertou o espírito dos que estavam em Babilônia para que voltassem a reconstruir Israel outra vez, a maioria dos que voltou eram pobres. Deus deixou liberdade para eles lá na terra de Babilônia, que construíssem casa, que, enfim, vivessem a vida lá. E muitos prosperaram tanto que tornaram-se até banqueiros na Babilônia, naquela época já. Imagine, foram levados pobres para lá, rapidinho fizeram a vida, banqueiros, comerciantes e tal. Na hora de voltar, alguns desses daí voltaram, mas a maioria que voltou foi aqueles que não conseguiram, né? Porque imagina, eles tinham um rico aqui na Israel, perderam tudo, levaram como escravo para outra nação. Lá construíram a vida outra vez. Que ânimo que eles tinham que voltar para cá para começar de novo? Não, eles tinham que deixar coisas lá. Então, alguns ricos fizeram isso, mas a grande maioria que voltou com Esdras, Neemias, né, Zorobabel para reconstruir, foram outra vez os pobres. Bom, e Deus tem sim também essa constituição, ela revela um tecido de proteção social. Quando Deus fala assim, honrar pai e mãe, ele está falando da previdência social familiar. Quer dizer, não é para depois que ficou velho, se não consegue produzir mais, vai virar mendigo, não. Os filhos têm que manter, sustentar, honrar os pais. É do ponto de vista financeiro mesmo. Quando fala de não roubar, não cobiçar, né, tudo isso está falando com relação à proteção social. A mulher, né, não cobiçar, não desejar a mulher do próximo, essa era uma proteção total, respeito à família, era intocável a mulher do próximo. E aparece lá o mandamento do sábado, mas o sábado é tão importante assim, porque o sábado, ele revigora tudo isso. Deus é Senhor da criação, único dono de todas as coisas, legítimo dono, único é Ele, e Ele também é o libertador. Então, não é uma lei só para mostrar como que se deve cultuar a Deus. Sacerdotes tinham também as outras nações. E sacerdotes que eram ali com os governantes. Aqui no Brasil, gente, qual que é a dupla mais conhecida do meio dos índios?
Tem até uma dupla sertaneja. Cacique e pajé. Né? E eles eram os bambambam, eram os caras lá. E sacerdote também tinha em todo lugar. Mas Deus queria uma classe sacerdotal. Veja bem, os sacerdotes das nações, eles eram mandatários. Eles eram dono das coisas. E viam assim com o poder. E o sacerdote que Deus levanta é um sacerdote pobre, que não tem nada. Né? Então, ser rico não é vocação de sacerdote. Bom, depois o reino começa a declinar, né? E com isso vem também o declínio do sacerdócio. Quando há separação, o sul de Judá fica com Roboão e o norte com Jeroboão, então aí já começa uma separação dos levitas. Então, levita tinha em todo o país, tinha cidades levitas, os levitas que moravam entre as pessoas comuns, tal, para lá serem sacerdotes. Né? E ele começa, então, a declinar. Os levitas que vão para o norte, especialmente, são levitas que vão prestar-se ao culto pagão, porque Jeroboão estabelece no norte um culto pagão para que as pessoas não fossem a Jerusalém e deixasse o reinado dele. E vai se declinando, se corrompendo, e depois, quando chega, então, o momento que Babilônia toma Judá e leva cativo Judá, então aí tem a tragédia maior. O pessoal estava confiado no seguinte: aqui está o templo, aqui está a casa de Deus, Deus não vai permitir que nada aconteça em sua casa, e, consequentemente, nós também estaremos protegidos. E começaram a perder o zelo, a negligenciar a casa de Deus. E Deus mostrou que não tinha compromisso com isso. Né? Então permitiu que Nabucodonosor fosse lá, várias excursões tal, e levassem o povo deportado para a Babilônia. Nesse momento, destruiu-se o templo, saquearam, levaram os tesouros todos, e também a arca, e se perdeu a arca, que era o símbolo, né, da aliança entre Deus e os homens. E a ausência da arca, então, fica uma coisa muito estranha, porque o significado, né, a razão de ser o templo era a arca. Então, nós tínhamos a arca, o espaço da arca que era mais importante, a arca mais importante, o espaço dela mais importante do que os outros. Depois tinha o santo lugar, que era mais importante do que o átrio. Então, tudo que era importante, e a razão de se fazer um templo, de ter um tabernáculo, é porque lá tinha uma arca. E essa arca se perde nesse momento. Daí em diante, então, a coisa só piora. Nós conhecemos nesse período aí alguns profetas que eram sacerdotes. Jeremias, Ezequiel, eles eram sacerdotes. Jeremias, ele experimenta a realidade da deportação. Então, ele vive exatamente seu ministério durante a invasão babilônica e dias depois ali. Ezequiel é um sacerdote também, que ele vai viver no exílio, na Babilônia, junto às margens do rio, lá na Babilônia. Então, lá, Ezequiel é um sacerdote, os dois são profetas também, que vão falar sobre isso. Inclusive, a marca sacerdotal em Ezequiel é muito forte, porque a palavra dele é muito em torno do templo, é muito em torno dessas coisas todas. Né? E aí, a gente vai encontrar, então, Daniel também, que é um profeta lá do exílio. Então, temos Jeremias para cá, Obadias também, que fala nesse período, que até acho que os midianitas, né, os amonitas, né, um povo mais próximo ali, vê a desgraça de Israel e começa a tomar conta de Israel, invade lá então. Além de Nabucodonosor ter levado aquelas pessoas, outros ali aproveitaram-se da situação. E depois a gente vai encontrar Ageu, Malaquias,
e Zacarias, que são profetas do retorno, do pós-exílio. E a gente vai encontrar especialmente Malaquias e Zacarias, que parece que eles já estão mais consolidados, né? O Ageu está profetizando o momento da reconstrução, tudo mais, mas Malaquias e Zacarias parece que é um pouquinho já resolvido isso. E lá já começa a exortação ao povo novamente, que o povo está se desviando outra vez. Mas agora, uma coisa mais grave ainda, porque os declínios que nós tivemos anteriormente eram declínios que partiam do rei, eram apostasia que começavam no governo. Mas agora esses sacerdotes, esses profetas vão denunciar especialmente a apostasia que está acontecendo dentro do sacerdócio, né, que é pior do que antes. Então, vamos parar por aqui para a gente fazer um pouco de pergunta. Eu quero mostrar também um breve filme para vocês. O profeta Malaquias, que normalmente o pessoal usa para receber, para colher dízimo, né? É lá que está aquela famosa acusação, né, de roubo sobre Deus, como que rouba Deus. Isso aí todos nós conhecemos, já ouvimos muitas vezes. Mas o profeta Malaquias, o pessoal usa para exortar o povo a ser dizimista. O profeta Malaquias, primeiramente, não fala para quem não é dizimista, mas para quem é dizimista, para corrigir tudo o coração. E antes disso, Malaquias vai falar contra os sacerdotes. Então, um sacerdote, ou um pastor, quem quer pregar sobre Malaquias, deve primeiramente pregar para si mesmo, né, que vai denunciar a conduta dos sacerdotes. Começa por aí. Tá? Gente, quando vocês pensam na pergunta aí, eu vou mostrar um filminho aqui, tá? Diego, apaga a luz, por favor. Obrigado. Não sei se o pessoal quiser ficar em pé, é rapidinho, rapidinho, 3 minutinhos só. Quem está aqui não está conseguindo ver. A entrada do pátio do templo, né? A parte externa do templo. Onde só os judeus podiam entrar aqui. Aqui, os sacerdotes, que é lugar santo. É aí que Zacarias, o pai de João Batista, estava oficiando quando teve aquela visão. E no fundo aqui, o santo lugar, o santíssimo. As asas dos querubins e a arca. Os querubins na tampa da arca, do propiciatório, e aqui a tábua das leis. Uma visão geral, não era uma coisa muito grande, não cabia 38 mil pessoas lá todo o tempo. Aqui o altar de sacrifício. Embaixo tinha fogo, lá em cima tinha a lenha. Nesse pátio aí, possivelmente, estavam aí os cambistas, as barraquinhas lá que Jesus expulsou os vendedores lá. Os altares do santo lugar, os candelabros. Essa toda a parte externa, o pátio. Ok? Alguma pergunta, gente?
O microfone está aqui. Ó. O microfone da minha direita e tem o microfone da esquerda lá. Deus está na procura de uma outra nação que revele todo o reino, como o Senhor expôs, nas 3 esferas, ou em todas as esferas? Boa pergunta. Com o fracasso de Israel, que nós não chegamos ainda lá, mas Deus esqueceu o seu plano com as nações? Não esqueceu os planos com as nações. Qual a diferença? Nós tínhamos em Israel um testemunho fixo, né? Israel, ele está geograficamente colocado em um lugar fixo. As pessoas iam olhar para lá e encontrar uma nação. E qual que é como que Deus age hoje, né? Deus mandou pessoas para as outras nações. Ide por todas as nações, fazei discípulos em todas elas, né? Serei minhas testemunhas aqui em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aquele modelo que estava colocado de maneira fixa em Israel, com a igreja agora, nós temos que montar, né? Sermos testemunha em todas as nações. Então, Israel era uma nação para todas as demais, fixa. E a igreja, ela vai às nações para levar essa mensagem. Uma outra coisa estranha, né? Então, nós consagramos também a legítima defesa. Matar em legítima defesa tá justificado. O Tolstói escreveu um livro que valeu para ele a banição da Rússia. Ele foi expulso da Rússia, viveu o resto da vida lá nas geleiras e também foi expulso da igreja ortodoxa. E o livro dele dizia o seguinte, né? A legítima defesa não é legítima, não é de Deus. Deus não estipulou legítima defesa. Porque ele falou que se bater numa face, oferece a outra, na segunda mira, dá também a túnica, tal, né? Além da capa. Então, e isso custou para ele esse banimento todo, né? Então, tudo isso que nós vivemos, Israel para Israel viver, é para nós vivermos nas nações também. Aquela igreja nascente em Israel, não era uma igreja que reformou o culto do templo, mas é uma igreja que manifestou o projeto de Deus para a sociedade, né? Onde não tinha pobres entre eles. Então, Deus não esqueceu da nação. Deus vai levantar uma outra nação, uma África do Sul, um Estados Unidos, que foram nação que nasceram mais ou menos nessa percepção. Não. Deus não tem uma nação fixa, um ponto geográfico fixo, mas Deus quer que todas as nações sejam alcançadas. Não é mais para nós esperarmos as nações nos verem, mas é para nós irmos às nações. Minha pergunta é a seguinte: eu tenho alguns livros da área de administração que falam muito sobre o modelo de liderança de Jesus, como monge executivo. Você vê muitas pessoas se apropriar da própria palavra para gerir os seus negócios, né? Então, parece que aquilo que a igreja não usa, algumas pessoas no ambiente de negócios acabam usando. Então, se a gente analisar por esse ângulo, a questão hoje, por exemplo, do Brasil, o problema que nós temos vivido, você vê em Deuteronômio falar sobre bênção e maldição. Quando segue os mandamentos, acontece bênçãos, e quando não segue, maldição. Seria, no caso, essa omissão do papel da igreja, a função da igreja hoje de estar nesses ambientes, né, como os levitas faziam, de estar no comércio, de estar em diversas áreas da sociedade, levando isso, seria esse o problema do Brasil, e não as outras coisas que os cristãos sempre falam, né? Sempre ligando ao pecado dos não cristãos. Ou o problema seria a ausência do cristianismo da forma mais eficaz possível na sociedade. Bom, que bom que você está antecipando várias coisas que nós temos aqui pela frente, né? Mas, de maneira sucinta, o mundo está aproveitando melhor algumas coisas que a própria igreja. Está havendo uma inversão, né? Quem já leu aqui O Monge e o Executivo? Quem não leu, recomendo que leia, né? É um livro escrito para executivos,
né? E ali está princípios do que Jesus lidera. E nós estamos importando para dentro da igreja um modelo de autoritarismo, né, que não é autoridade e tudo mais. Estamos invertendo, né? Então, esse é um aspecto. Agora, obviamente, né, que nós viramos pessoas que o cisco do olho dos outros nos impede de ver a nossa trave, né? Então, nós precisamos realmente rever nossa situação. Nós estamos muito próximos, talvez, daquele Brasil colonial, em que os portugueses ficavam satisfeitos de ver o pessoal indo às missas, né? E quando chegava na casa de alguém que tinha ido à missa, encontrava lá uma imagem deles e ficava satisfeito com isso, né? Mas não sabiam que por trás daquela imagem não estava verdadeiramente a religião deles, mas uma religião afro que estava ali atrás. E nós hoje estaríamos muito contentes se todo mundo está indo à igreja. Nós estamos satisfeitos porque as igrejas estão cheias, né? Alguns anos atrás, pegamos uma estatística, uma tendência dos números no Brasil. Acho que nós íamos chegar no ano 2050 com o Brasil 100% evangélico, seguindo os números. E chegaríamos também com 100% divórcio. Então, são duas linhas que estatisticamente que estão subindo em paralelo. Não podia ser assim, né? Se está crescendo o evangelho, o divórcio tem que estar caindo. Mas nós somos muito aptos a apontar o pecado dos outros, né? Só para terminar, gente, eu vou estar à disposição aqui depois e amanhã também. Eu estive no Maranhão algum tempo atrás e eu ouço o pessoal falar da idolatria, aquela idolatria grosseira, comum das imagens e tal, né? E eu tive a oportunidade de ficar, né? Não vou dizer que nunca mais, mas tive essa oportunidade de ficar hospedado na Praia do Calhau. Quem conhece a Praia do Calhau, em São Luís do Maranhão, é assim, né? É top do top do top. E lá, de quem que é essa casa aqui? Uma casona enorme e tal. Ah, de fulano, né? Aí fomos lá até Lençóis, Maranhão. Passando por um rio lá, né? De quem que é? Ah, que é de fulano, né? Aí não via extração elétrica nenhuma, tinha uma rede elétrica que passava lá assim, que ia para uma ilha. De quem que é isso aqui? É de fulano. E a ilha? É da filha dele. Gente, e ao mesmo tempo, uma pobreza extrema, né? Então, desculpem, né, mas eu entendo que o peso da idolatria ali não está nas imagens, nem lá de São José de Ribamar, que tem uma das maiores estátuas do Brasil. Aquilo não é. O grande ídolo lá é dinheiro. É o dinheiro lá que é o instrumento para oprimir e para fazer opressores, né? Tranquilamente, pode deixar São José de Ribamar lá olhando para o mar. Aliás, ele está olhando para o mar, tem uma Bíblia, né? Aberta assim, enorme, desenhada, projetada por Oscar Niemeyer. Talvez seja a maior Bíblia que tem, assim, monumento. Você chega da praia, do barco, você vê lá. Ele não vai fazer mal nenhum àquela estátua lá. Mas tire uma mão de lá, você vai ver o Maranhão mudar, né? E hoje, o que acontece? Todos nós ficamos olhando para essa idolatria grosseira, né? Que vamos lá, se possível, a gente vai lá derrubar o São José do Ribamar, lá quebrar em pedacinho. Não vai mudar nada. Porque esse ídolo Mamon, ele é um ídolo que toma conta do coração, né? E as pessoas falam, quem é o dono disso aqui, fala com uma certa devoção, com certo respeito, né? A gente fica horrorizado de ver isso, mas o pessoal lá fica assim, orgulhoso de ter um fulano como dono dessas coisas.
Quando a Marta foi prefeita em São Paulo, ela apresentou um projeto para tirar todos os moradores da rua. Custava 4,5 milhões esse projeto. Era uma ação imediata. Pegar cada um dos que moram na rua e saber qual é a sua história, o que você quer fazer para sair da rua. Eu quero voltar para minha terra e eu quero... Tá bom, você vai voltar para lá. Eu não tenho onde ir. Nós vamos te dar uma casa, a gente vai alugar um hotel para você e tal. Era assim para resolver da noite para o dia a situação e depois ir tratando os casos. 4,5 milhões. Naquele mesmo ano, o desvio da Sudã foi de 4,5 bilhões. Dá para tirar todos os mendigos de São Paulo, a maior cidade do Brasil e um dos maiores do mundo, por 10 anos. Né? Pagando, levando em conta que ninguém recuperasse, pagando hotel para eles. Gente, quem que é o mamão desse país? Né? E como eu disse, né, pior do que corrupto é crente corrupto. Quando houve o mensalão lá do DEM, uma imagem correu o Brasil. Né? Três irmãos orando num quarto, agradecendo a propina que tinham recebido. E isso veio a público porque um deles filmou a situação para usar como álibi. Se alguém me entregar, eu entrego todo mundo. Né? Então, quem que é o mamão desse país, gente? É triste ver que pessoas se vendem ao dinheiro para essas coisas. Né? E a corrupção, ela tem uma coisa que é muito ruim, que é o seguinte: ela não rouba de quem é rico, ela rouba de quem é pobre. Né? O rico não precisa de saúde pública porque ele tem seus convênios, tem um sírio-libanês e outras coisas aí. Ele não tem escola pública, ele tem escola particular das melhores. Né? Quando as crianças vão fazer estudo do meio na escola de rico, não vai para Botucatu, não, né? Vai lá para a Flórida, vai lá para a Califórnia, né? Vai lá para a região de neve. Esse é estudo do meio que eles fazem. Então, para eles, não tem importância se o pãozinho custa R$9 o quilo ou se custa R$90. Eles estão acima disso. Então, a corrupção rouba de quem é pobre, quem não tem. Essa é a total inversão da justiça de Deus. Além da nossa justiça ser uma justiça capenga, até contrária, agora as injustiças que faz dentro dessa justiça é pior ainda. Né? Então, os que moram na rua hoje, as casas deles estão no bolso dos corruptos. Quem passa fome hoje, passa porque tem gente que roubou deles. Né? Então, isso é o plano de Deus para a nação. E a igreja não pode viver de maneira alheia a isso, né? Mas é para ser vida nisso tudo. Né? Então, quando a gente vê irmão corrupto, é a pior desgraça que tem. E tem outras, não é só corrupção de governo que a gente fala, né? Corrupção tem em todo lugar. Né? Todo lugar. Eu já vi pastor na loja de livraria religiosa da carteirada. Né?